A paz do Senhor a todos os meus queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma transmissão da Escola Bíblica Dominical e com certeza estamos falando aqui do Templo da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, Campo de Limeira, igreja pastoreada pelo pastor Levi Ferreira de Souza. É com muita alegria que nós voltamos a esta casa de oração para mais uma vez transmitirmos a lição de número 11 da Escola Dominical, que vai tratar do presbítero, bispo ou ancião. Este tema tem sido debatido aí durante todo esse trimestre sobre os dons ministeriais. Falamos sobre os dons espirituais e dons ministeriais. E hoje o nosso assunto é presbitério. Vamos falar sobre os presbíteros, a função dos mesmos, enfim, tudo que diz respeito aos presbíteros. Nós vamos orar e logo a seguir estaremos estudando este assunto, que é um assunto da Escola Bíblica Dominical, 11ª lição da CPAD, e a continuidade dos estudos que temos feito nesse abençoado trimestre. Curva a sua cabeça, vamos orar, e nesta oração vamos lembrar de nosso pastor, Levi Ferreira de Souza, que continua em recuperação, bem como também o pastor Alexandre Locatelli, também pastor Rogério Sinico, a sua esposa, a irmã Neia, irmã Cristina, esposa do pastor, me fugiu agora o nome do pastor, mas é irmã Cristina, lá do Novo Horizonte, que também está contaminada com o vírus que está aí assolando a humanidade inteira, e com certeza irmão Marcos, a sua esposa, irmão Jorge, nosso irmão José Otávio Show está com a esposa internada, com a filha entubada, e perdeu o genro agora há poucos dias, enfim, e muitos outros que nós não temos notícia, mas temos realmente o dever de interceder por todo o povo, interceder pela nação, interceder por aqueles que sofrem, que lutam e que estão realmente enfrentando dificuldades com a sua saúde. Ore comigo. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, nós rendemos graças, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos aqui, ó Deus, junto com os teus filhos, mesmo à distância, nos recessos dos seus lares, mas vamos estudar juntos, Senhor, a tua palavra, e dando sequência ao estudo que temos feito durante todo esse trimestre. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que nos dirija, que nos oriente e que haja, Senhor, aprendizado e mudança de vida. Pai eterno, oramos, Pai, em favor do teu servo pastor Levi, que está em recuperação dessa doença que lhe acometeu. Também, ó Deus, pastor Rogério, pastor Alexandre Locatelli, senhora irmã Neia, irmã Cristina, irmão Marcos, Pai, sua esposa, também o irmão Jorge, meu Deus, pastor o José Otávio Show, que está com a esposa também contaminada, internada, sua filha, que está também entubada. Meu Deus, socorre o teu povo. Tenha misericórdia, Pai. Traga, Senhor, a saúde e o vigor que todos esses nossos irmãos precisam. Nós oramos, Pai, na certeza de que o Senhor está nos ouvindo, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, o presbitério ou presbítero, né, que é o mesmo bispo ou ancião. Na verdade, nós já falamos sobre apóstolo, sobre profeta, pastor, doutor, né, e hoje vamos falar sobre o presbítero, a função do presbítero. E a nossa lição, vamos dizer assim, foi colocada os seus aspectos, né, para ser estudado na Bíblia por todos os alunos desde segunda-feira. Toda a lição nossa tem as lições diárias para serem lidas, né?
como foi no caso aqui segunda-feira, estabelecimento dos presbíteros, terça-feira, Tiago 5,14, quer dizer, homens espirituais, quarta, 1 Timóteo 4,14, a ação do presbitério, quinta, 1 Pedro 5:1 e 2, presbíteros apacentadores, sexta-feira, 1 de Pedro 5:3, como exemplo do rebanho, e sábado, Tiago 1:5 e 7, bispo, outro nome para presbítero. Então, este foi o assunto que foi realmente estudado aí pelos alunos durante toda a semana. A nossa leitura bíblica em classe está em Tito, capítulo 1, versos 5 a 7, e também nós temos a verdade prática, temos os tópicos dessa lição. Nós vamos observar que, na verdade, nós temos uma lição extraordinária para estudarmos. E é importante que você anote, estude, leia as referências bíblicas e, numa possível dúvida, nós nos colocamos à disposição dos irmãos para realmente ajudá-los. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1 a 4, que diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Muito bem, esse é o texto que serve de base para a nossa lição de hoje. O textual da nossa lição, Tito, capítulo 1, versículo 5, diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros. Tito, capítulo 1, e o verso de número 4. Também a verdade prática afirma que o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Então, o presbítero é um oficial da igreja de grande responsabilidade e que realmente deve ser constituído por pessoas idôneas, maduras, né? E para que sejam exemplo para os mais jovens. Portanto, o ponto central da nossa lição de hoje diz que o presbítero zela pela administração e a vida espiritual da igreja local. Bem, esse é uma síntese geral, mostrando que esse é o ponto central dessa lição. Presbítero, ou ancião, zela pela administração e a vida espiritual da igreja local. Muito bem. Os tópicos da lição de hoje são os seguintes. No primeiro tópico, vamos falar sobre a escolha dos presbíteros. Primeiro ponto, fala sobre o significado da função. Uma questão de definição. Segundo, a liderança local. Vamos falar sobre a liderança local da igreja. E terceiro ponto, as qualificações, né, para o presbitério. No segundo tópico, nós temos o seguinte assunto: a importância do presbitério. Aí tem o primeiro assunto, o significado do termo, né, que é uma questão também de definição, a atuação do presbitério e, terceiro, a valorização do presbitério. E o terceiro tópico, os deveres do presbitério. Primeiro, apacentar a igreja. Segundo, liderar a igreja local. E terceiro, ungir os enfermos. Bem, esse é o assunto que vamos falar. Então, primeiro tópico, né,
nós vamos falar sobre a escolha dos presbíteros. A título de introdução, o Evangelho frutificou na vida das pessoas e, por isso, surgiam cada vez mais novos crentes. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes, né, e idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho. Então, o Evangelho cresceu e as igrejas foram se estabelecendo, e em cada igreja local houve necessidade de alguém experiente, idôneo, maduro, né, e pessoa de conhecimento também bíblico, para que pudesse orientar, alimentar com a palavra o rebanho de Deus, dirigir o rebanho, proteger o rebanho, defender o rebanho. Esse é o dever de todos que são chamados para o ministério da palavra. Muito bem. Primeiro ponto desse primeiro tópico fala sobre o significado da função. Veja bem, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. Sua função é praticamente pastoral. Então, o presbítero é chamado para pastorear. Se não é vamos dizer assim, o líder principal, ele, mesmo como líder auxiliar, ele faz o trabalho pastoral. Então, a função do presbítero, definindo, é uma função pastoral. Então, a palavra presbítero, no grego, né, tem o sinônimo de bispo, professor, pastor. Então, veja bem, quando nós dirigimos a palavra a uma pessoa que tem o compromisso de presbítero, é como se nós estivéssemos lidando com um líder da igreja, com o bispo, com o professor, né, com o pastor, porque, na verdade, são funções similares e a função é uma, pastorear a igreja. Então, não há nenhuma, vamos dizer assim, superioridade, né, no cargo de pastor em relação ao presbítero. Existe o respeito pela pessoa, né, e a função que ele exerce, mas não há nenhuma superioridade de uma função para outra. Todos estão, vamos dizer assim, com a responsabilidade, o compromisso de administrar e de pastorear o rebanho que pertence àquele que comprou, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, amados, no segundo ponto, fala-se sobre a liderança local. Então, o apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde as plantava. Ele estabelecia a igreja aqui e acolá, e na proporção que o trabalho desenvolvia, Paulo, então, organizava a administração, colocava lá um presbítero, né, para que pudesse cuidar daquele rebanho enquanto ele estendia, né, o reino de Deus para outras regiões. Muito bem, quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo o instrui a estabelecer presbíteros em diversos lugares da cidade em cidade, de cidade em cidade. Então, amados, a verdade é que um líder geral ocupa, por exemplo, a posição de, diríamos assim, presidente, mas esse presidente pode ser auxiliado por outros pastores e também por presbíteros, né? Todos com o mesmo objetivo de ensino da palavra de Deus, da pregação do Evangelho,
no cuidado, né, com as ovelhas, com a defesa da mesma, aquele que realmente evita que o predador, que o falso profeta, que o falso ensino chegue a essas ovelhas, porque ele está cercando essas ovelhas com o ensinamento que nos legou o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, ainda hoje, por exemplo, na maioria dos nossos campos de trabalho da Assembleia de Deus espalhado por todo esse nosso Brasilzão, feito da mesma forma. Há sempre um pastor presidente e há outros pastores auxiliares e também os presbíteros, que, de alguma forma, falando em termos de definição, vamos dizer assim, da palavra, linguisticamente falando, trata-se da mesma função. Então, não há realmente o porquê as pessoas insistirem em ser consagrado a pastor, né? Porque se ele é presbítero, ele já exerce a função pastoral. Muito bem. Então, ainda hoje, pastores consagram presbíteros, pessoas idôneas. É feito todo um trabalho, né, para, depois que essas pessoas demonstram aptidão para o ensino, são pessoas que mostram um testemunho vibrante, né? São pessoas idôneas, pessoas sérias, pessoas chefe de família, pessoa respeitada na igreja. Então, eles são submetidos a uns testes bíblicos e também a uma outra situação, visto, por exemplo, a questão de SPC, também a questão de se essa pessoa não teve nenhuma dificuldade com a justiça, se não tem processo nos cartórios da cidade, enfim, tem que ser uma pessoa que esteja realmente limpa, sem essa dificuldade. Não quer dizer que o fato da pessoa ter um problema, né, significa que ele não serve para servir a Deus. Não é isso. É que, na verdade, a pessoa que vai servir a Deus tem que, ainda que teve algum problema, mas no momento que ela é consagrada, ela não deve ter nenhum problema, porque, na verdade, ela passa a ser um referencial para as ovelhas do Senhor. Essa é a razão porque existe todo um cuidado assim, ao consagrar, né, ao escolher um presbítero para a função de pastorear a igreja. Muito bem, tem que ter aptidão para a palavra, tem que ser um pregador, não é que ele tem que ser um grande evangelista, não é isso. Ele tem que ser um pregador da palavra e tem que ser alguém que tenha aptidão para o ensino da palavra do Senhor. E alguém que seja, como diz a Bíblia, irrepreensível, seja alguém que não é que seja perfeito, porque não há ninguém perfeito, mas alguém que, mesmo tendo defeito, as pessoas não conseguem ver esse defeito nele. Então, por isso, o termo irrepreensível, não tem nada que possa repreendê-lo. Entendeu? Terceiro, aqui nós temos as qualificações. As qualificações estão descritas em Tito, capítulo 1, versos 6 a 9, que diz assim: aquele que for irrepreensível, como eu acabei de falar, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de vamos dizer assim, diríamos, dissolução, rolo, complicação na cidade, e nem são também desobedientes, são pessoas que realmente são filhos decentes, obedientes, submissos aos pais, etc. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem,
moderado, justo, tendo temperança, sendo uma pessoa que viva uma vida santa, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, esse texto traz as qualificações que deve ter aquele que é escolhido para exercer a função de presbítero, porque ele passa a ser um exemplo para a Igreja do Senhor. Bem, com relação ao primeiro tópico, o resumo geral diz o seguinte, que o termo presbítero, do grego, presbíteros, né, é um sinônimo de bispo, do grego episcopos, de professor, do grego didásculos, e de pastor, do grego pomen. Logo, a sua função é pastoral. Então, isso é uma questão indiscutível e o presbítero, portanto, ele tem que ter essas qualificações, porque a função que ele vai exercer no ministério é uma função de copastor, né, diríamos assim. Bem, o segundo tópico da nossa lição fala sobre a importância do presbitério. Veja bem, a importância é muito grande do presbitério, porque o presbitério é responsável pela condução do rebanho de Cristo. Então, o Novo Testamento, falando sobre o significado do termo, classifica o corpo de obreiro de presbitério, do grego presbiterion, substantivo de presbítero, um conselho formado por anciãos da igreja. Então, amados, a palavra presbítero, ela reúne em si, vamos dizer assim, um grande compromisso que o indivíduo que foi escolhido e consagrado a essa função leva sobre si no sentido de ter todas as habilidades, né, necessárias e ter todas as condições morais, espirituais, ética, para realmente se colocar diante do auditório, do rebanho de Cristo e abrir a palavra, né, e pregá-la. Mas pregá-la, não simplesmente pregá-la, mas pregar aquilo que a pessoa vive, né? E é uma pessoa que ele vive o que prega e prega o que vive. Então, o obreiro, ele é uma pessoa sensata, uma pessoa moderada, sóbria, uma pessoa realmente que tem controle emocional, uma pessoa que todo mundo respeita como homem de Deus, né? Tem vida santa, é um senhor chefe de família, né? Tem a sua casa em sujeição, administra bem, né, a sua própria casa para que possa administrar a igreja do Senhor, a casa de Deus. Então, não é qualquer pessoa ou qualquer membro da igreja que pode ser um presbítero. Por quê? Porque quem chama, né, a pessoa para o presbitério não é o pastor da igreja, é Deus. Porque antes do pastor impor as mãos, consagrando aquele indivíduo para o presbitério, não somente o pastor, mas toda a igreja já percebeu que aquela pessoa tem a vocação, né? Tem o dom da palavra. Então, Deus já lhe deu realmente a capacitação para exercer o presbitério. Então, a única coisa que o pastor e a igreja vai fazer é reconhecer o dom que aquela pessoa já detém. Então, ele recebe de Deus o chamado, quem faz é o Senhor. Então, Deus é quem escolhe, e Deus não erra na escolha. Se há alguns presbíteros que não têm essas habilidades que nós estamos falando, não foi Deus quem escolheu,
foi escolhido, quem sabe, houve um equívoco, precipitaram na escolha, porque, na verdade, aquele que Deus chama, Deus capacita. Essa é a grande verdade. A Bíblia diz o seguinte, Paulo escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, no capítulo 4 da primeira epístola, no versículo 14, ele diz assim, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, amados, quem tem realmente o dom dado por Deus não deve desprezar, fazer pouco, não levar em consideração esse dom. Ele tem que priorizar o reino de Deus, ele tem que ter uma chama acesa dentro de si, no sentido de se entregar, se gastar no trabalho do Senhor, fazendo com que a obra do Senhor cresça, desenvolva, né? Não somente em números, mas também em qualidade de vida, né? E aprendizado, conhecimento da palavra. E o presbitério é exatamente levantado justamente para esse trabalho. Bem, no segundo ponto, do segundo tópico, né, nós temos a atuação do presbitério. No Concílio de Jerusalém, em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e os anciãos presbíteros foram chamados para debater e legislar, criar leis para realmente reger, né, a igreja do Senhor. Então, a atuação do presbitério é uma atuação vibrante, né? É uma atuação espiritual, é um trabalho realmente de lidar com o ser humano, mais precisamente com a alma humana, né? É ser instrumento de Deus na transformação de vidas humanas, né? Promovendo um crescimento, uma edificação, um aperfeiçoamento dos santos. Então, essa é vamos dizer assim, o trabalho de um presbítero. Nesse caso, ele precisa ser valorizado, precisa ser visto, precisa ser honrado, né, pela igreja e pelos seus companheiros. O presbitério é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo. Então, a valorização do presbítero ou do presbitério, como queiram, é algo que precisa ser analisado. A Bíblia diz que o presbítero que trabalha deve ser honrado duplicadamente. Então, aquela pessoa realmente exemplar, que representa bem a função de presbítero, deve ser honrado com dupla honra, porque é uma função extremamente elevada da igreja. Muito bem. Então, a síntese do tópico 2, né, diz o seguinte: fundamentado na palavra de Deus, desde os primórdios cristãos, o presbítero atua no governo da igreja local junto ao pastor titular. Então, é um trabalho auxiliar, né? E o pastor precisa realmente do trabalho desses presbíteros, porque o pastor é uma pessoa e ninguém consegue fazer nada sozinho. Por isso, Deus escolheu homens como presbíteros, diáconos, que nós vamos falar mais à frente, para que esses homens possam auxiliar o pastor, que é o principal responsável para a condução das ovelhas. Então, mas o pastor, o rebanho é grande, cresceu, e o pastor sozinho não pode conduzir. Então, esses presbíteros devem ser alguém que se vê numa posição extremamente importante
no reino de Deus e fazer cumprir a palavra na sua vida, né? Porque se a própria pessoa não honra a função que recebeu de Deus, como ele poderá ser honrado pelos outros? Então, honrado é aquela pessoa que se valoriza, né? E reconhece a magnitude da sua função, a grandeza, a honra da sua função, que é exatamente conduzir o rebanho de Deus, ainda que realmente ele não seja o responsável direto, né? Porém, ele é alguém que a qualquer momento pode até mesmo assumir a função direta na vacância de o pastor ou na doença, enfim. Assim deve agir um presbítero, um homem que foi chamado por Deus para administrar, né, governar, pastorear uma igreja local. Bem, o terceiro tópico da nossa lição fala sobre os deveres do presbitério. Então, primeiro ponto, apacentar a igreja. O apóstolo Pedro bem exortou aos presbíteros da sua época acerca dessa tarefa. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. 1 de Pedro 5, versículo 2. Meus amados, eu quero chamar a atenção dos irmãos que uma é a função do diácono, outra é a função do presbítero. Na verdade, amados, muitos presbíteros foram consagrados porque eles tiveram aí um bom tempo como diácono e alguém entendeu que, devido estar muito tempo como diácono, deveriam ser consagrados a presbítero. Mas veja bem, não deve ninguém ser consagrado pelo tempo de casa ou pelo tempo que esteja numa função. Por quê? Porque a consagração ao presbitério não é uma promoção, é um reconhecimento de um chamado de Deus. Aí o que acontece? Muitos pastores acabam achando que deve consagrar uma pessoa por estar 10, 15 anos como diácono e exercendo realmente um trabalho muito bom como diácono e resolve colocá-lo, então, como presbítero. Só que esse fato, que parece mais uma promoção, acaba eliminando um chamado de Deus. Por quê? Porque se a pessoa foi chamado, vocacionado por Deus para ser um diácono da igreja, que é um oficial também de grande importância, ele vai exercer um bom diaconato. Porém, se ele não recebeu o chamado para o presbitério, mas mesmo assim se torna um presbítero, essa pessoa morre ministerialmente. Por quê? Porque se ele não recebeu o chamado para o presbitério, Deus não o chamou, não o vocacionou para o ministério, ele não poderá exercer o ministério da palavra, pregar, ensinar, pastorear, ele não vai poder. Porque isso é uma capacitação que vem de Deus. E também não poderá mais ser diácono. Então, essa pessoa, o seu ministério será anulado. Nem diácono e nem presbítero. Então, é preciso que as pessoas entendam que não se trata da vontade humana, se trata da vontade de Deus. A vontade de Deus é que define quem é e quem não é. Então, não somos nós que achamos que fulano deve ser realmente consagrado. Não. Nós precisamos entender que precisamos ver na vida daquele indivíduo, no seu procedimento, na sua participação nos cultos, ver a função, ou seja, o ministério, a vocação, o chamado, a escolha de Deus para aquele indivíduo trabalhar como presbítero. Tá certo? Apacentar a igreja. Os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior
é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Então, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta a ser exemplo na igreja local. Então, amados, falamos já bastante a respeito desta importante função ministerial, e esse trabalho deve ser feito com muita alegria, com muita voluntariedade. O presbítero que foi chamado por Deus, o seu prazer é fazer o trabalho. Quer dizer, ele se acha recompensado quando trabalha. Então, as pessoas vocacionadas por Deus, elas não precisam ser pagas para fazer, mas elas pagam para trabalhar, porque o trabalho é a sua própria recompensa. Quer dizer, é o prazer no trabalho que impulsiona essas pessoas a gastar e se gastar, né, no reino de Deus. Então, que Deus levante presbíteros e presbíteros para realmente apacentar a igreja do Deus vivo. Segundo ponto desse nosso terceiro tópico, diz liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino. Para isso, ele precisa saber governar a sua própria casa e ser apto a ensinar. Essas duas coisas, né, governar bem a sua própria casa e ser apto para ensinar, isso precisa ser visto antes da consagração, antes de ser escolhido pela igreja e pelo pastor. Então, o presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus. E isto realmente percebe-se, né, na condução da família, da sua casa. Quando tem uma oportunidade, ele mostra que tem aptidão para ensinar, tem um dom da palavra. Então, isso é importante e o pastor precisa deixar que essa pessoa amadureça, se torne idôneo. Então, o presbítero não é para uma pessoa ainda iniciante, né? Ele pode ser uma pessoa que pregue bem, pode ser uma pessoa também idônea, mas ele precisa reunir todos esses requisitos, né, que a Bíblia recomenda para ser consagrado ao presbitério. E, em último lugar, o nosso comentarista da lição fala sobre ungir os enfermos, pois Tiago escreve no capítulo 5, verso 14 da sua epístola o seguinte: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Então, aprendemos aqui que, primeiro, o ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Nós vivemos uma época de muita banalização por muitos segmentos, né, evangélico, em que as pessoas vendem o óleo, pessoas que carregam óleo, ungem carro, ungem casa, saem ungindo tudo. E está errado. A Bíblia diz: está alguém doente entre vós? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com o azeite em nome do Senhor. Então, é um trabalho para o presbitério. Chame os presbíteros. Se queremos obedecer à palavra de Deus, nós temos que atentar para os mandamentos bíblicos, para os princípios, para os conceitos que estão realmente exarados na Escritura Sagrada. Então, veja bem, o texto revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. Na verdade, as pessoas confiam na oração do seu presbítero, do seu líder, que está ali como representante de Deus para ele. Então, normalmente as pessoas não deixam, as pessoas sensatas, não deixam qualquer um impondo mão e fazendo unção, não é assim. Né? As pessoas sensatas sabem, né, e quem é que deve impor as mãos sobre ele, orar, porque isso é uma tarefa
muito importante e que cada um deve ter o cuidado de observar se aquele obreiro é um obreiro, vamos dizer assim, autêntico, né? Se ele é original, quem é que o escolheu, se foi Deus mesmo, que igreja ele pertence, a atuação dele na igreja, tudo isso precisa ser observado e não podemos abrir a nossa porta para uma pessoa que simplesmente diz que é presbítero. Na verdade, você tem que conhecer a pessoa. Tal obreiro foi separado pelo pai e pela igreja para atender a essas demandas. Então, amados, estamos já finalizando e a síntese do tópico 3 diz: apacentar a igreja de Cristo, liderar uma igreja local e ungir os enfermos são algumas das muitas responsabilidades do presbítero. Então, o presbítero deve realmente apacentar o rebanho de Deus, liderar uma igreja local, uma congregação, etc., e ungir os enfermos, né, que é uma função, orar pelas pessoas, interceder, orientar, tudo isso faz parte da função de um presbítero. Conclusão. Vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Eles sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Segundo, nas Assembleias de Deus no Brasil, os presbíteros exercem este serviço pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização e o ensino da palavra. Então, o presbítero é uma pessoa que deve ser honrada, respeitada como tal. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Muito bem. Nós agradecemos por mais esta oportunidade de poder transmitir essa rápida lição aos amados e, nesse encerramento, vamos orar. Deus abençoe a todos que estarão acompanhando esse estudo da palavra, aos presbíteros, pedimos a graça de Deus para cumprirem as suas missões, né? E aqueles que almejam o episcopado, diz a Bíblia, que excelente obra deseja. Então, cada um deve andar na direção de Deus e esperar o tempo certo do chamado, da vocação e, consequentemente, da consagração que a igreja fará. Então, nós precisamos de entender que somos escolhidos por Deus para o serviço. A Bíblia diz em São João 15, verso 16, o seguinte: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu é que escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai nosso que está nos céus, nós agradecemos por esta transmissão da Tua palavra, desta lição de número 11 que estamos estudando, ó Deus, nesse trimestre. Abençoe, Pai, aqueles que estão participando deste estudo, abençoe dando entendimento, abençoe os presbíteros e aqueles que sentem o chamado para esta função, que cada um possa, Senhor Deus, reunir em si os requisitos bíblicos para, ó Deus, honrar o Teu nome, a Tua palavra e ser exemplo para a igreja. Pai, abençoa os Teus filhos, porque nós já oramos, pedimos a Tua bênção para todos que estão enfrentando as dificuldades com essa doença que tem, ó Deus, assolado a humanidade inteira. Pedimos que o Senhor venha suavizar a dor dos que sofrem e confortar os que estão enlutados. Oramos, Pai, agradecidos por tudo, pedimos uma bênção para todos que estão aqui trabalhando no auxílio da transmissão da Tua palavra. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém.